Olá, minhas amigas! Vamos hoje para o 7º capítulo da série Iluminando o Caminho para o ano de 2025. E hoje eu quero falar sobre alianças. Cuidado com as alianças que você fará este ano de 2025. A palavra do Senhor vai nos contar uma história que está lá escrita em 2 Crônicas 18, 28, a história de Josafá, que era amigo do rei Acabe, e eles fazem uma aliança, e nesta aliança, Josafá quase perde a sua vida. Acabe não ouve a Deus. Josafá ouve a Deus, mas está submetido à aliança com Acabe. Então ele se coloca em perigo por conta dessa aliança. E se você for ver a passagem lá de 2 Crônicas 18, a partir do 28, você vai perceber que num determinado momento, Acabe pede para que os seus profetas, aqueles que lhe aconselhavam se iria ou não iria para a guerra, e todos eles, sem ouvir o Senhor, diziam para Acabe: Deus disse que você pode ir, vai ser bênção, você vai ganhar a guerra, você vai ganhar a batalha. E Josafá disse: será que não tem ninguém aqui que possa pelo menos dizer outra coisa, porque eles estão unânimes, falando a mesma coisa? Será que é isso mesmo? Vamos tirar a dúvida. E chama um profeta chamado Micaías, né? Eu gosto muito de chamar ele de Mica. O profeta Mica vem e naquele momento ele diz: você vai chamar esse profeta para quê, Josafá? Ele sempre profetiza coisa ruim. Acabe queria ouvir aquilo que ele queria fazer. Ele não queria a direção de Deus, ele não queria a exortação de Deus. Ele queria ir para a guerra independente se Deus iria dizer que fosse ou não. Ele preferia ficar com o engano, né, daqueles que lhe aconselhavam. E Mica chega e diz assim: vai para a guerra, tá tudo bem. Mas aí Josafá diz: não minta para o teu Senhor. E ali ele revela a verdade de Deus. E ele diz: olha, se você for para a guerra, de fato você vai morrer, Acabe. E Acabe então vai para a guerra, né? Não ouve a Deus, mas ele coloca em risco Josafá. E ele diz: Josafá, veste a minha roupa, sobe no meu carro. E lá na guerra, os inimigos vieram para atingir Josafá. E naquele momento, Josafá grita e pede o socorro do Senhor. Não se coloque em alianças que vão colocar você em perigo. Cuidado com as alianças que você irá fazer este ano de 2025. Elas podem cobrar a sua vida. E tem um outro rei chamado Senaqueribe. Você já deve ter ouvido falar sobre ele. Ele queria fazer uma aliança com Ezequias, com o povo de Deus. E ele vai ali enviando o seu mensageiro para coagir, para dizer que o profeta Ezequias estava orientando ao povo a ter esperança, a confiar em Deus, que não teria fome, que não teria escassez, que o Senhor proveria independente das situações difíceis. Ele estava ali nutrindo o povo para que confiasse em Deus. Então, a notícia chega para o povo e diz assim: não deem ouvido a Ezequias. O profeta de Deus está orientando o povo a olhar para o Senhor, e Ezequias estava querendo que o povo olhasse para ele. Cuidado com os Senaqueribes desse tempo. E ele manda uma ameaça ao povo de Deus. E ele diz: façam uma aliança comigo, para que vocês não comam esterco. Talvez o inimigo esteja dizendo assim: faça aliança comigo, ou você vai morrer de fome, ou esse ano de 2025 você vai ter dificuldades, lutas e aflições, então você precisa se aliançar comigo. E por medo, por insegurança, por falta de fé, por falta de confiança no Senhor, por falta de ouvir os profetas de Deus, não os falsos profetas, mas os profetas de Deus, que têm a palavra de Deus como uma profecia viva, para nos guiar no caminho que nós devemos andar. Por falta de ouvir o conselho do Senhor, a gente pode sim fazer alianças erradas. Então nós precisamos muito colocar o nosso coração, a nossa dependência, a nossa confiança no Senhor. Este ano de 2025 é um ano de termos uma aliança eterna com o Senhor. Ele sim
não vai nos deixar faltar nada. Como ele foi com esse povo, ele honrou a palavra de Ezequias e o Senhor abençoou o povo e o Senhor abateu Senaqueribe e o Senhor o destruiu por conta da sua arrogância e soberba. Então façam aliança com o Senhor e você verá aqueles que querem fazer alianças para te destruir, eles mesmos sendo abatidos pelo próprio Deus. Cuidado com as pessoas que você se aliança, que querem que você compre as suas ideias, independente dos seus valores e princípios e fé. Cuidado com essas alianças que virão para você neste ano de 2025. Fique atenta a elas. Cuidado com os Acabes e cuidado com os Senaqueribes. Acabe e Senaqueribe são aquelas pessoas que se relacionam com você apenas pelo que você pode fazer por elas. Eles são também esses que não são amigos de verdade, ou então eles não lhe colocaria em posição de risco. Então preste atenção nos sinais. Eles não ouvem a Deus e são pessoas que só estão bem com você se você fizer a vontade deles, ou estiver sempre lhe dizendo amém, amém, nunca lhe confrontando, nunca lhe dizendo o contrário. Cuidado com os Acabes e com os Senaqueribes que querem fazer essas alianças com você. E eles são arrogantes, presunçosos e prepotentes e não se submetem a Deus. E a palavra do Senhor diz que ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Essa é uma característica das alianças que você precisa ou não fazer nesse tempo. Se essa pessoa se submete a Deus, esse é um sinal grandioso. Se essa pessoa tem um coração humilde, aquebrantado, e ela ouve a Deus, e ela tem um coração ensinável, se caso for o Senhor precisar corrigi-la, a rota, fazer com que ela mude aquelas ideias e se submeta ao Senhor. Esse é um sinal muito forte para que você esteja atenta antes de fechar alianças. E mais importante, antes de fazer alianças, pergunte ao Senhor se essa aliança vem dele. Amém? Mas aqui eu trouxe duas alianças que a gente precisa estar atentas. Mas eu quero trazer uma aliança de Deus, uma aliança poderosa, uma aliança com propósito, uma aliança endereçada para um tempo de bênção, de provisão, que foi a aliança de Noemi e Ruth. A nora e a sogra, vocês conhecem essas duas mulheres. Elas fizeram uma aliança de fidelidade. E eu quero declarar que este é o ano onde o Senhor vai trazer alianças de fidelidade com você. Amém? Alianças que têm o mesmo entendimento em Deus. Não que concorda com tudo com você, mas tem a mente sujeita a Cristo, para que Ele as oriente em todo o caminho. Alianças sem interesses ou pretensão alguma. Alianças de amor, de respeito, de cumplicidade, de verdade e de altruísmo, como era a aliança de Noemi e Ruth. Noemi, depois de ter passado por lutos, perde marido, perde filhos, estava vivendo uma situação de escassez, de miséria. Ela era da cidade de Belém, a terra do pão, mas aí ela vai para Moabe e ali ela fica devastada porque ela perde tudo aquilo que lhe era mais precioso, mas lhe resta ali duas noras e uma delas decide caminhar, decide voltar para a terra do pão, para a terra da bênção, para a terra da provisão, e ela foi a força que Noemi precisava. Encontre alianças que serão a força para te tirar da Moabe, para te tirar dos lugares de morte que você foi por desespero. Encontre a sua Ruth, que vai dizer: o teu Deus é o meu Deus, eu estou com você, eu não abro mão, eu estou com você na tristeza, na alegria, na doença, eu estou com você e eu não te deixo. E ali a bênção perseguiu e acompanhou essas duas mulheres. E vocês sabem o fim dessa história.
O Senhor trouxe restituição, o Senhor trouxe provisão, o Senhor trouxe a bênção, o Senhor curou a Noemi lhe dando um neto. Ela que era aquela que tinha alegria, se tornou amarga e o Senhor restaurou a alegria de Noemi. O Senhor trouxe plena restauração e restituição. Então, o Senhor tem essas alianças para nós este ano de 2025. Então, fique atenta. Fique atenta aos sinais das alianças que você não tem que fazer. Mas tem esperança que o Senhor tem boas alianças, boas conexões, boas pessoas que estarão com você nessa caminhada. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Até o próximo capítulo da série Iluminando o Caminho para o ano de 2025. Que o Senhor te abençoe.